Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. E nós estamos estudando versículo por versículo. Já estudamos o primeiro capítulo inteirinho com 20 versículos e hoje nós vamos estudar o versículo 21 do segundo capítulo. Muito importante este versículo. Fala do arrependimento e da misericórdia de Deus. Mas antes de ir para a aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um vídeo novo, você já é avisado. Aproveite, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E como eu faço em todas as aulas, nós vamos comentar em partes o versículo e cada parte comentada eu vou destacar deixando na cor amarela. Lembrando que todos esses slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixá-los para desenvolver melhor o seu aprendizado, estão lá disponíveis. Vamos para a primeira parte. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Como nós vimos nos versículos anteriores e nesse também, quem continua falando é Jesus, agora glorificado. O arrependimento é um termo comum no livro de Apocalipse e trata-se da conversão da alma. Não é apenas uma decisão humana. Por exemplo, uma pessoa decide fazer um regime, é uma decisão humana. Decide praticar exercícios, decisão humana. Decide a roupa que quer se vestir, enfim, são todas decisões humanas. O que é diferente do arrependimento na Bíblia. Trata-se, como eu disse, da alma do ser humano, do processo de conversão. Claro que também nós devemos cooperar, porque quando nós somos impactados pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo fala conosco, nós precisamos tomar uma atitude de aceitar ou não. E quando nós aceitamos, aí nós passamos pelo processo da conversão, onde entra o arrependimento bíblico. Outro detalhe importante salientar é que todos os seres humanos são chamados por Deus para o arrependimento. Repito, todos os seres humanos são chamados para o arrependimento e sem arrependimento não há salvação. Vamos ver um texto para confirmar o que foi dito até agora? Segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Para que uma pessoa não pereça, para que o ser humano não seja condenado eternamente a ficar distante de Deus, há necessidade do arrependimento. Sem arrependimento, como nós vimos, não há salvação. Percebeu? Todos precisamos passar por esse arrependimento, que é uma transformação total, uma transformação moral também. Um outro detalhe que nós vimos neste versículo é que o julgamento de Deus não é imediato. Vamos ver um texto? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. De repente alguém pode achar que Deus está demorando para condenar os ímpios, para condenar os pecadores, acha que Deus deveria ser mais rápido. Não, não. Deus age sempre com misericórdia. A demora do julgamento é porque Deus é misericordioso. A sua misericórdia não tem fim. Sempre há tempo para arrepender-se, e é isto que Deus espera de nós. E veja que nesse texto de Apocalipse, Jesus está falando especificamente com a igreja. E vale para a igreja daquela época, vale também para aquela interpretação histórica da igreja e para a igreja dos nossos dias. O livro de Apocalipse é um livro atual. Aqueles que estão na igreja e muitas vezes até na posição de liderança e não estão ensinando a genuína palavra de Deus, precisam desse arrependimento. É o que estava acontecendo na igreja de Tiatira e é a advertência para a igreja dos nossos dias. Infelizmente, nós encontramos hoje líderes no nosso meio que não estão mais comprometidos com a palavra de Deus, se envolvendo com coisas que não é competência da igreja. Foi chamado para o ministério, para ensinar a palavra, para pregar a palavra, mas estão usando esse ministério como trampolim para alcançar coisas do mundo, muitas vezes até como trampolim político. Precisa tomar muito cuidado. Claro, eu sempre digo, não podemos generalizar, mas precisamos prestar atenção no recado, na orientação que Jesus está dando para a igreja. Vamos em frente? Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ela quem não quer arrepender-se? Como nós vimos na aula anterior, são os discípulos de Jezabel. Jezabel, como nós aprendemos, foi esposa do rei Acabe. Ela era filha do rei de Sidom, um rei pagão, servia aos outros deuses, e ela trouxe a idolatria para dentro de Israel. E ali a decadência foi total. Como nós vimos também na aula anterior, a igreja dos nossos dias precisa ficar atenta para não se envolver com a idolatria. E esta idolatria é deixar Deus em segundo plano, começar a se preocupar mais com as coisas deste mundo do que com as coisas espirituais, celestiais. A igreja foi chamada para cumprir um papel aqui na terra e que só ela pode realizar. Não existe nenhuma outra organização que pode realizar o papel da igreja aqui na terra, que é de ensinar a palavra de Deus, que é levar o evangelho para as pessoas. Mas quando ela se envolve com a prostituição, com as coisas deste mundo, com a idolatria, ela deixa de realizar a sua missão e compromete o organismo. Por exemplo, no caso do gnosticismo que nós aprendemos na aula passada, eles achavam que a questão espiritual, a vida espiritual não tem nada a ver com a vida material, com o nosso corpo. Portanto, como o corpo é má, a matéria é má, eles ensinavam que o crente, o cristão, podia viver de qualquer forma, não tinha compromisso com a moralidade. Este era o pecado da igreja de Tiatira. Claro que não eram todos, mas existia. Como eu sempre digo, a igreja é uma bênção, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é santa, mas você sabe disso. Existem no nosso meio líderes que estão levando o povo à idolatria, que não estão mais levando o povo à santificação, que estão levando o povo à prostituição, à idolatria, às coisas mundanas, que não ensinam mais a santificação para o povo. E nós já aprendemos que sem santificação também não há salvação, porque a salvação é dividida em três partes.
A justificação que foi efetuada na cruz do Calvário por Jesus Cristo, vertendo o seu precioso sangue, a regeneração, que é a obra do Espírito Santo, é o processo do novo nascimento, a conversão e a santificação. E só existem 3 formas de nos santificarmos. Quem nos santifica? O sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Olha esse texto. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu? O nosso comportamento também precisa ser de cristão. Precisamos cuidar também do nosso corpo, até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Observe o que o evangelista João escreveu no capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos santifica. Daí a importância de meditarmos diariamente, de nos alimentarmos diariamente com a palavra de Deus. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse versículo por versículo. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão todas aí disponíveis no playlist Apocalipse versículo por versículo. E continue nos ajudando na divulgação do nosso ministério, que, como sempre eu digo, tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.